Escolher o país para onde a gente vai morar, né, para estudar, fazer os nossos estudos fora do Brasil, não é uma tarefa tão fácil assim. Então, se você quer dicas de como tomar essa decisão que não é tão simples, fica nesse vídeo que vamos montar uma estratégia aqui que vai facilitar muito a sua vida. Se você é novo aqui no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, meu nome é Gabriel Melhado, sempre trago dicas aqui de como estudar fora do Brasil com bolsas de estudo. E se você achou o tema desse vídeo interessante, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e qualquer dúvida que você tiver, já deixa aqui embaixo nos comentários. Então, para começar a falar sobre esse tema da escolha do país aonde vai dar certo a gente ir, porque tem muitas opções lá fora, né? Além dos países, tem as universidades e aí a gente fica indeciso assim, será que eu vou para aquele país? Será que eu vou me adaptar? Será que a cultura daquele país vai me receber bem? Então, todas essas perguntas, elas fazem parte do processo e são naturais de aparecerem na nossa cabeça, no nosso caminho, para trazer essa incerteza. Mas existem algumas técnicas que eu fui descobrindo conforme eu fui aplicando para bolsas no exterior que me ajudaram bastante para não chegar, imagina, ser aprovado numa universidade, fazer toda a sua mudança, né, sair do Brasil, comprar passagem, tudo mais e chegar naquele país e tipo, nossa, que decepção, não deveria ter vindo pra cá, esse não é o país certo pra mim. Então, como evitar esse arrependimento e não deixar lá na hora H pra tomar essa decisão? Bom, nada mais fácil de identificar essas dicas contando a minha história. A história que eu passei na hora de escolher o país onde eu gostaria de estudar. Então, eu tive dois principais momentos ao longo da minha carreira acadêmica que eu tive que tomar essa decisão. A primeira oportunidade que eu tive de bolsa de estudos foi para fazer uma parte da minha graduação nos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos existem dezenas, centenas de universidades. E o país é muito grande, assim como o Brasil. E tem diferentes partes do país com diferentes culturas, sotaques, paisagens, climas, enfim. Tem muita coisa diferente em um só país. E depois, novamente, eu tive que tomar essa decisão quando eu estava aplicando para o meu doutorado. E foi nesse momento, justamente, que eu escolhi vir para a Austrália, onde eu moro hoje e faço meu doutorado em Melbourne, na Monash University. Então, nesses dois momentos, eu tive que tomar decisões muito importantes, porque eu não queria sair do Brasil, investir tanta grana e energia e chegar no país e ser uma grande decepção. Como que procedeu a minha decisão? E ela é bastante comum nesses dois momentos que eu saí do Brasil para realizar os meus estudos. Vou contar mais ou menos para vocês entenderem como que eu tomei essa decisão para estar aqui na Austrália hoje. A primeira coisa que eu fiz foi pensar no idioma. Um dos meus objetivos pessoais era justamente melhorar as minhas habilidades no inglês. Eu acho que essa já é o primeiro filtro que você pode colocar na sua decisão. Porque se você já está pensando em aprimorar o seu segundo idioma, não adianta ir para Portugal, por exemplo, ou um outro país que o primeiro idioma é o português. No meu caso, como meu objetivo era aprender mais a língua inglesa, eu já selecionei países que na universidade, no meu dia a dia, eu ia ter a imersão no idioma. A Austrália, ela já ficou ali entre nos top 5 países, mas eu pensei também, poderia ser Canadá, Estados Unidos, Austrália ou até mesmo a Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra. Tem muitos países, até mesmo na Europa, que você pode ir para aprimorar o inglês. E aí montei a minha lista de potenciais países onde eu ia ter a imersão nesse idioma. E nesse ponto, é importante ressaltar que tem muitas universidades em países que o inglês não é o primeiro idioma, que as aulas acontecem em inglês. Isso é bastante comum na Europa, como por exemplo na Itália, na Alemanha, na Suécia, na Suíça, na Finlândia. Tem vários países na Europa que você pode ter a imersão no idioma dentro do ambiente universitário, mas não necessariamente você vai ter a imersão nesse idioma estando na rua, no dia a dia, conversando com as pessoas em sua volta. Por exemplo, quando eu fui ano passado num congresso em Viena, todo o congresso acontecia em inglês. Eu estava na Áustria, mas todo o congresso acontecia em inglês. E eu percebi que toda a minha vivência acadêmica, na universidade, conversando com a galera do congresso, estava acontecendo em inglês, eu estava praticando, desenvolvendo ali o meu segundo idioma. Porém, no dia a dia, nos pontos turísticos, no supermercado, eu tive um pouco, assim, de desafio de encontrar pessoas que falavam inglês, porque o inglês não é o primeiro idioma
idioma na Áustria. Então é importante estabelecer qual que é o objetivo principal que você tem na hora de aprender um novo idioma, qual que é o seu idioma principal, para que você não faça uma escolha que você acabe tendo uma outra experiência e não tenha uma imersão no seu segundo idioma que você quer aprender. O segundo ponto que impactou muito a minha decisão de ter vindo para a Austrália foi justamente o clima. Então confesso que aonde eu nasci, no estado de São Paulo, não é um clima muito frio, né? A maior parte do ano é um clima bastante quente e que traz um certo desconforto. Eu nunca fui muito fã de calor, né? Você pode até achar que eu não sou um brasileiro autêntico agora. Mas essa é a verdade. Eu me sinto melhor, assim, eu rendo mais, me sinto mais ativo quando eu tô num clima mais frio. E eu tive a oportunidade de pegar temperaturas, assim, menos 30 nos Estados Unidos durante o inverno, com neve e tal. Mas não tô falando desse frio tão frio assim, mas algo que é mais frio do que eu estava acostumado no Brasil, no estado de São Paulo. Talvez algo mais parecido com o sul do Brasil seria mais adequado para mim, até mesmo para minha saúde. E quando eu escolhi a Austrália, você pode até me questionar, mas poxa, a Austrália não é o país das praias, do verão e que você vai surfar e tudo isso? Realmente essa é a imagem passada da Austrália no Brasil e talvez na maior parte do mundo. Mas a Austrália também tem o sul, né? Tem a parte sul do país, onde tem um clima temperado. Para vocês terem uma ideia, Melbourne está localizada numa linha assim que, se fosse comparar com a América do Sul, ali no sul da Argentina. Tem regiões aqui próximas de Melbourne, no alto das montanhas, que todo inverno, todo ano neva. Eu comecei a pesquisar sobre a Austrália, sobre o país, e comecei a ver que tinha região subtropical que tinha uma média anual entre 16 e 17 graus. E eu estava buscando esse tipo de clima. Então a Austrália, nesse quesito, se tornou uma possibilidade. Talvez o Canadá também seria uma possibilidade, ou seria muito frio, mas também tem o verão canadense, que é quente. Onde eu fiquei nos Estados Unidos, em Ohio, no norte dos Estados Unidos, pertinho da fronteira com o Canadá, também tinha um verão bastante quente e úmido, mas eu queria algo assim, não muito frio, para fugir um pouco do inverno super rigoroso. E Melbourne se enquadrou nisso. É um frio, mas assim, raramente vai fazer menos do que 0 grau, e o resto do ano vai estar sempre ali entre 15 e 17 graus, o que é muito confortável. Então o clima, eu diria aqui que é a segunda dica que eu posso compartilhar com você que está escolhendo o país para os seus estudos, é para você levar isso em consideração. Uma próxima dica que é bastante importante, que é deixado para trás na escolha do país, é que quem é estudante está focado tanto no objetivo principal, que é minha carreira acadêmica, quero estudar, quero fazer graduação fora do Brasil, quero fazer um mestrado, um doutorado, que esquece que a vida continua. Não é só... Eu sei que o nosso foco principal tá ali se dedicando aos estudos, à formação, mas é importante ressaltar aqui que você vai estar vivendo naquele país, a sua vida vai estar acontecendo naquele local. O que eu quero dizer com isso é que prezar por lugares, cidades, países que vão te oferecer uma qualidade de vida, essa questão tem que ser um dos pontos mais importantes na hora da escolha do país. Trazendo para minha história pessoal, a experiência que eu tive, uma das coisas que me incomodavam muito aonde eu fiz graduação, comecei minha graduação no Brasil, era o sentimento de insegurança. Não era uma cidade muito segura, tinha vários casos de furtos no bairro da universidade, você ia sair de casa, você ficava com medo de levar o celular. Eu tava sendo assim um refém da cidade onde eu tava morando para fazer faculdade. E não acho isso justo, sabe? Infelizmente é a realidade de muitos lugares no Brasil, mas se você tá buscando qualidade de vida e segurança, é um dos quesitos que mais traz paz na mente de você sair na rua e não se preocupar, você tem que levar isso em consideração também. Por exemplo, Melbourne foi eleita por 7 anos consecutivos? Acho que é isso, 7 anos consecutivos, a melhor qualidade de vida do mundo. E o que é analisado numa cidade, num país, para eleger esse país, essa cidade com a melhor qualidade de vida do mundo? Segurança, é a primeira dela, acesso à educação, a estrutura que a cidade te oferece, de eventos, de parques, e tudo que acontece na cidade em questão de evento cultural, música, teatro, esporte, a educação da cidade, se tem
boas universidades, o investimento que tem na cidade, a economia, a oferta de emprego, tudo isso gira em torno da decisão de escolher um país. Eu consigo ter uma alta qualidade de vida pagando um menor preço por estar aqui. Paga imposto? Sim, eu pago imposto todos os anos, assim como todos os brasileiros pagam impostos todos os anos no Brasil também. Só que quando você vê um país que investe e esse imposto retorna para a sociedade, gera um reflexo direto na sua qualidade de vida. Se sentir seguro aqui em Melbourne é algo que não tem preço para mim. É poder usar meu celular, carregar o meu computador para cima e para baixo, é ir numa biblioteca pública e deixar minhas coisas ali para dar uma volta, para ir ao banheiro e não precisar se preocupar que alguém vai passar e vai levar todas as suas coisas. Na universidade é a mesma coisa. Você se sente seguro, as pessoas, todo mundo está se sentindo seguro, você não se preocupa em deixar as coisas por aí ou que alguém vai te abordar ou algo desse tipo. Então, segurança para mim vale muito a pena e teve um peso muito grande na hora de escolher a Austrália para fazer o meu doutorado e para ser o meu novo lar. Além da qualidade de vida, uma coisa que pesa bastante na hora de escolher o país é a cultura daquele país. E é interessante você que está nesse processo, se você está dando os primeiros passos e ainda está decidindo em qual país morar, é importante você analisar a cultura para ver quão receptivo a cultura daquele país é. Às vezes você é mais introvertido, às vezes você é mais extrovertido. Qual cultura vai te receber melhor? A Austrália é conhecida por ser um país que tem uma vinda muito grande de imigrantes. E eu sinto isso, que realmente muitas pessoas que eu conheço aqui, elas são de diversos lugares do planeta. A população ela já está habituada em receber essas pessoas. O ser estrangeiro não causa muito impacto e as pessoas têm mais paciência de conversar com você, de te entender. Tudo bem se você tem um sotaque falando inglês, todo mundo quer te ouvir, vai fazer entender, sabe? Não vai ficar assim, ele tá falando estranho, não quero nem prestar atenção no que ele tá falando, ele não sabe nem falar inglês direito, sabe? Nunca aconteceu isso. Os australianos, eles são muito easygoing, muito receptivos e querem saber se você tá bem, se você precisar de ajuda. São pessoas solícitas que vão te ajudar. E isso reflete diretamente na experiência de estar morando aqui na Austrália. E esse tipo de cultura existe em outros países. E é muito importante a gente analisar isso, principalmente nós, vindos da América Latina, que tem uma cultura naturalmente mais receptiva, mais calorosa. O brasileiro que fala alto, que gosta de um abraço, que gosta de um beijo no rosto, de um cumprimento, algo mais assim. Será que você tem mais esse perfil? Ou você tem um perfil mais introvertido, né? E tá tudo bem, menos quente, menos caloroso e gostaria de que respeitassem mais o seu espaço, né? Que você tivesse um lugar mais organizado, menos caótico, com as coisas menos barulhentas, menos ruído, cidades mais calmas. Tudo isso ajuda e também uma cultura que vai te oferecer um ambiente onde você se sinta adequado, você se sinta recebido, você se sinta em casa. Ainda falando de cultura, tem algo bastante importante que é a gastronomia. E isso também pesou na minha escolha para ter vindo para a Austrália e também para os Estados Unidos quando eu fui fazer minha graduação. Porque ambos os países têm influência de gastronomia do mundo todo. Então, se você é uma pessoa que experimentar pratos e culinárias de diversos países é algo importante para você e faz parte da experiência de vida do que você está buscando, procure por países que têm uma gastronomia que te apetece. Aqui na Austrália tem uma influência muito grande do Sudeste Asiático, muito, muito grande mesmo, e talvez a culinária daqui, bem autêntica, de países como Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, Japão, Coreia e por aí vai, não seja tão autêntico assim em restaurantes encontrados no Brasil. Então a imersão aqui em culturas culinárias do Sudeste Asiático é muito intensa. E eu sinto que se eu não tivesse vindo para esse lado do planeta, eu nunca conheceria coisas, pratos e gostos e sabores que eu conheço hoje. Por mais que gastronomia, experimentar pratos e comer comidas diferentes, típicas dos países, não seja assim
assim algo que é muito a minha cara, eu sou mais assim, viajar, conhecer lugares e estar no meio da natureza do que ficar experimentando comidas. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de experimentar um prato novo, eu fico bastante feliz e é um enriquecimento cultural. Bom, a gente já falou aqui de cultura, de qualidade de vida, de idioma, mas não podemos esquecer do que o país te oferece em questões de benefícios para o seu visto e de oportunidades no mercado de trabalho ou até mesmo para a sequência dos seus estudos, uma vez que você encerrou um dos seus ciclos, seja graduação, mestrado, doutorado. Porque se você está mudando de país para fazer uma graduação, é interessante pensar se aquele país ele está pronto para te receber, para te inserir no mercado de trabalho ou te oferecer uma oportunidade extra. O que você vai fazer depois que você terminar a graduação? Você tem a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado ou arrumar um emprego, mas o visto que aquele país oferece na categoria de estudante te possibilita trabalhar naquele país, te dá a opção de você estender o seu visto depois de terminar os seus estudos e continuar morando lá. E obviamente esses benefícios oferecidos pelos países têm que vir de encontro com os seus objetivos pessoais. Se você deseja ficar mais tempo naquele país após terminar os estudos, é bastante interessante você estudar os benefícios que o país oferece no visto de estudante. E como eu gosto de contar sempre uma história que aconteceu comigo, vou falar para vocês a diferença que eu encontrei no visto estando nos Estados Unidos e estando aqui na Austrália. Então, quando eu fui para fazer a graduação nos Estados Unidos, eu tinha o visto J1, que era um visto de estudante, que possibilitava que eu ficasse fazendo a graduação no período dos meus estudos ali restrito, tinha uma data de início e uma data de término, e eu só podia trabalhar part-time, ou seja, uma parte do dia, não o dia todo, né, período integral, quando eu estava de férias. Esses eram os meus benefícios que o visto J1 me oferecia nos Estados Unidos, naquela época que eu fui estudar lá. E depois que os meus estudos acabaram, o meu visto também acabou e eu tive que retornar ao Brasil. Já na Austrália, eu sinto que os benefícios oferecidos no visto de estudante, que no meu caso é um estudante de pós-graduação, eles vão um pouco além, tem um incentivo maior para você vir para cá, já na intenção de atrair estudantes para o país, mas também tem toda uma oportunidade que o país te oferece para que você continue no país ao término do seu visto. O meu visto aqui na Austrália é um visto de estudante para pós-graduação, porque eu faço meu doutorado, ele possibilita que eu trabalhe full-time, ou seja, período integral. Obviamente eu tenho que planejar porque a minha posição de doutorado com bolsa é uma posição full-time, então eu poderia trabalhar aos finais de semana ou um período de férias ou algo do tipo. E eu também tenho o benefício de trazer um dependente de visto, que pode ser um cônjuge, que no meu caso a minha esposa veio comigo, ou poderia ser também um dependente menor de 18 anos, por exemplo, um filho, caso eu tivesse um filho e quisesse trazer ele comigo. E esse dependente, se ele for maior de 18 anos, ele também pode trabalhar legalmente no país full-time, integral. Então são benefícios que vão além do estudante, né? E abrange dependentes de visto que você pode trazer junto com você para você não fazer essa migração sozinho. E aqui na Austrália, depois que eu terminar o doutorado, eu consigo estender o meu visto. Eu pago uma taxa e eu tenho um novo visto, na verdade. Não é nem uma extensão, é um novo visto que eu tenho direito de aplicar, que chama Postgraduate Visa, que é um visto para quem justamente terminou a pós-graduação ou graduação aqui na Austrália e pode ficar mais tempo tendo a oportunidade de trabalhar, arrumar um emprego, ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo encontrar uma outra oportunidade para estar continuando os estudos aqui no país. E o período que você pode ficar aqui na Austrália após o encerramento dos seus estudos vai depender de qual tipo de estudo que você está fazendo. Graduação vai te dar alguns meses a 1 ano, mestrado vai te dar de 1 ano a 2 anos e doutorado pode te dar até 3 anos de visto depois do término da sua formação. Então olha só que interessante na hora de montar o seu planejamento. Você escolher um país que te oferece ótimas opções já no visto, benefícios que você pode estar usufruindo durante os seus estudos, mas também já pensando em oportunidades para o futuro lá naquele país.
país. Ficou tudo claro? Com essas dicas, você vai tomar essa decisão com certeza de forma mais fácil. E não só mais fácil, mas também você vai conseguir ser assertivo. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Já deixa o seu like. Também me siga lá no Instagram, que posto stories do meu dia a dia aqui em Melbourne, fazendo meu doutorado, e também várias outras dicas sobre conseguir uma bolsa de estudos de graduação, mestrado, doutorado, em qualquer lugar do mundo. Deixa seu comentário se ficou alguma dúvida e boa sorte aí na sua jornada.